Aprendizagem da matemática. Joelma, você fez a prova de matemática, né? Pelo amor de Jesus, né? Você não veio semana passada? Você fez em casa, né? Pelo amor de Jesus. Ah, então tá bom. Tirou nota boa? Acertou 9 das 12? Acertou 9 das 12, tirou nota boa. Menos mal. Então tá ótimo. Ai, né? Agora vamos ver a aprendizagem da matemática. Então a gente vai hoje fazer uma introdução à educação matemática. Então, como eu havia falado no início do outro vídeo, eu vou disponibilizar na sexta, no sábado e no domingo um vídeo da aula 2, aula 3 e aula 4 de aprendizagem da matemática, tá? Então, não vai, na semana que vem não terá aprendizagem da matemática, só hoje vai ter, mas aí na semana que vem vocês terão essa aprendizagem da matemática, né? Então, hoje a gente vai buscar enfatizar o ensino da matemática, da área da educação matemática, a história da matemática e orientações para o ensino da matemática, né? Então, por que aprender matemática, né? Aprender matemática para a gente passar nervoso. É para isso que a gente aprende matemática. Estou brincando. Então, a gente vai compreender aspectos relacionados à educação matemática, tá? Esse é o conteúdo de por que a gente aprende matemática, por que a gente ensina também, né? Então, o surgimento de novos desafios e necessidades de compartilhar os conhecimentos matemáticos é um dos motivos que a gente aprende a compreensão da matemática, né? Matemática para pedagogia, eu não vou ensinar vocês a fazerem continha. Não vou ensinar vocês a fazerem continha. Porque a ideia não é essa, né? A ideia é entender por que a gente ensina matemática e por que a matemática é tão importante já no nosso dia a dia, né? Com um olhar de formação humana, né? E também trazer essa ampliação das concepções relacionadas à evolução do processo de ensino e aprendizagem da matemática. Porque aprender matemática sempre foi do jeito que é. O jeito que se aprende matemática hoje, por exemplo, é diferente da minha época. É completamente diferente. Então, matemática, né? Matemática vem do grego matematik, né? Que é aquilo que se pode aprender, né? Matemática, a gente tem dois grandes representantes, que é o Platão e Aristóteles, que eu também vou deixar um vídeo falando sobre cada um, né? Para vocês, mais especificamente, para vocês entenderem quem foi cada um, e sua importância, né? Né, a importância que eles foram para Sócrates também. E a gente pode também incluir aí o Isaac Newton, né? Porque o Newton ele faz as leis, né? Especialmente da física, né? Que vai trabalhar muito a questão da matemática, né? Então, a concepção do que é matemática se relaciona de maneira intensa com o processo de ensino e aprendizagem desse componente curricular. Então, a matemática, ela está, como todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, matemática está em todo lugar, está mesmo. A gente utiliza, é uma ciência que, por mais que eu odeie, não odeio, não gosto. Né? Nós não nos damos muito bem, mas é uma ciência que a gente utiliza de fato no nosso dia a dia, né? A gente utiliza no celular mesmo, quando a gente vai ligar, ou quando a gente vai ou ver o preço de uma coisa quando a gente vai no supermercado, ou de uma roupa que a gente quer comprar, a gente usa a matemática, né? Então, além disso, a sistematização do conhecimento que atualmente chamamos de matemática se iniciou com a necessidade de definir a matemática como ciência, né? Junto com a filosofia, a matemática é uma das ciências mais antigas, né? Óbvio, a primeira ciência é a filosofia, né? Que deu origem à matemática, né? É a sua filha direta, né? A gente pode dizer até que a matemática é filha da mãe solteira da filosofia. Agora você falou, até uma receita de bolo. Então, até a receita de bolo a gente vai usar lá 3 ovos, 3/4 de xícara de farinha de trigo. Então, a gente utiliza a matemática. É algo que é impossível dissociar do nosso dia a dia. Então, a matemática há diversas controvérsias, né? Porque ela, de maneira geral, ela é considerada uma ciência, ela também é considerada uma linguagem, né?
ela também é um instrumento da própria ciência e também ela é uma atividade com a qual a gente consegue utilizar. Então, a matemática, ela por si só, ela não é um consenso. Ela é uma ciência exata, mas ela também é uma linguagem, ela também é um instrumento e ela também é uma atividade. O que a gente está usando aqui, por exemplo, essa possibilidade de a gente falar, eu aqui, né, na Anguera, vocês na casa de vocês, é através de linguagem matemática, né, a linguagem pelo sistema binário, né, de dados e tudo mais, aquele do 01, 01, 01, né. Então, o celular que a gente tem é através de linguagem matemática que ele é possível, né, ele só é possível através da própria linguagem matemática. Então, quais são os objetos de estudo da matemática, né? Então, como componente curricular, a matemática, na educação infantil, nos anos iniciais, o foco dela são os processos de ensino e aprendizagem que envolvem as contas, né, a matemática, né? E, geralmente, na educação infantil, a gente começa com o concreto, né? Porque até mesmo a linguagem matemática é uma linguagem abstrata, né? Então, por que a gente começa exatamente com o concreto, às vezes com o material dourado, né? Porque a gente precisa começar a construir um conhecimento matemático nas crianças. A criança, quando ela vai contar, ela vai fazer, quantos anos você tem? Ela não consegue entender, por exemplo, falar 3, né? 3, como falaria eu assim espontaneamente. Ela precisa fazer 3. Ela faz isso. 3. Então, ela faz porque ela precisa do concreto para poder trabalhar. E o número, quando a gente fala, é algo abstrato. Apesar de ela representar uma quantidade, quando eu falo idade, ela é algo abstrato, porque eu não pego idade. Eu me pego, mas eu não pego a minha idade, né? Então, por isso que ela precisa desse apoio. Então, tudo isso é feito através da construção do conhecimento matemático. Como eu falei para vocês, a matemática ela precisa ser trabalhada de conceito tanto abstrato quanto concreto. Então, a criança começa tudo no concreto, né? Lembra que a gente falou agora dos fundamentos? Que a criança tem aquela questão da imaginação, da criatividade, tudo ao pé da letra. Então, ela precisa de elementos que ela possa palpar para entender que aquilo lá é uma construção abstrata, uma representação concreta de algo abstrato, né? Como eu havia falado, matemática está em todo lugar. E os seus objetos de estudos, eles não são considerados manipuláveis, né? Então, eles são considerados não manipuláveis, porque eu não consigo pegar número, né? Eu consigo trabalhar número, né? Mas eu não consigo pegar. Eu consigo pegar em 3 quartos de xícara de água? Eu não consigo, né? Eu consigo pegar na xícara, mas no 3 quartos de água eu não consigo pegar. Então, como é que eu chego nessa definição? Como que eu sei que aquilo ali é 3 quartos, né? Então, isso tudo, ele é não manipulável, né? Então, eu não consigo pegar, né? E o processo de ensino e aprendizagem exige a relação entre os objetos de estudos e situações concretas, especialmente nos anos iniciais da educação, né? Então, na educação infantil, a gente vai trabalhar muito o material dourado, a gente vai trabalhar o ábaco, como forma de trazer esse concreto para trabalhar a matemática. A história da matemática, né? A matemática ela possibilita demonstrar que ela foi desenvolvida ao longo dos séculos a partir da necessidade dos homens, né? Lembrando que no início, como é que a gente fazia contagem de quantas ovelhas a gente tinha? Através de riscos, né? Só que depois de um tempo, imagina fazer um monte de risco, me perdi. Eu mesmo já ia me perder. Eu, com questão de risco, até mesmo aquele dos 5, eu já me perco, imagina do risquinho. Então, ela surgiu com a necessidade do homem contar, quantificar as coisas, né? E por quê? Porque situa os conhecimentos matemáticos de uma forma de manifestação cultural. Então, desde que a gente é gente, né, se conhece como Homo sapiens sapiens, né, nós somos pessoas que utilizamos matemática, né? Em tudo, né? Óbvio, como ciência surgiu lá na Grécia Antiga, blá, 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 mas desde o início a gente sempre teve a necessidade de trabalhar números, manipular números.
porque isso permite que todos entendam como se deu a evolução dos conceitos matemáticos. Por isso até que é importante, vocês ensinam inclusive a história da matemática, por isso que é importante ensinar a história da matemática, né? Então, a utilização da história dela enquanto recurso pedagógico, ela tem como principal finalidade promover um ensino de aprendizagem da matemática que busque uma ressignificação do conhecimento matemático, né? Porque a gente precisa abandonar os conhecimentos prontos e acabados. Então, quando eu falo que o mundo é mundo, que a gente precisava contar, a gente consegue trabalhar isso com o aluno para entender por que a gente ensina, por que a gente tem que aprender matemática. Por que a matemática é tão importante no nosso dia a dia? E traz também a questão da nossa própria necessidade. A gente trabalha com números, dando datas, com calculadora, o número do celular. O próprio celular é um fator que traz a linguagem matemática. E isso vai influenciar e impactar significativamente a sua prática pedagógica, né? A matemática, ela é uma criação humana, né? E ela traz percepções evolutivas, ou seja, ela foi evoluindo conforme nós fomos evoluindo também. Apesar dela ser uma ciência exata, ela é utilizada para explicar diversos fenômenos que aconteceram conosco ao longo desses anos, né? E a matemática tem conexão com quase que na totalidade de áreas. Não, eu quero que vocês me digam onde não pode, onde não vai matemática. Ela se conecta com tudo, até mesmo com artes, até mesmo com educação física, com dança, teatro. A gente trabalha com matemática. Quer ver onde a gente trabalha em língua portuguesa, matemática? Em poesia. Vocês sabiam que a gente trabalha matemática em poesia? Com a métrica dos versos, a gente trabalha com matemática. Então, ela se dialoga com qualquer outra área, né? Então, isso faz dela, de fato, de grande importância, de suma importância, junto, obviamente, com a língua portuguesa, né? Com a língua materna. Então, os conhecimentos os conhecimentos que a gente aprende, elas servem para, obviamente, normatizar tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas ela também serve para poder dar razão, né, dar razão e justificar tudo que utilizamos para poder representar através de números, até porque ela não é manipulável. Né? Matemática eu não consigo pegar. Eu tenho 40 anos. Eu consigo pegar a minha idade? Eu não consigo pegar a minha idade. Como é que eu sei que, por exemplo, a receita do bolo deu certo quando eu utilizei a matemática de modo correto? Como é que eu sei que o meu arroz não fica papa quando eu uso exatamente o dobro de água quando eu vou fazer o arroz, o dobro da quantidade de arroz, ou menos. Eu uso o dobro da quantidade, o dobro, vai sair. Quando eu uso a quantidade de arroz, para a quantidade de arroz eu uso o dobro de água, então ele não vai empapar. Como é que eu sei que o bolo não vai queimar quando eu quantifico o tempo de cozimento? Eu não consigo medir, prender esse tempo, que é também um número, para poder verificar se aquilo lá deu certo. Então, a matemática como disciplina, ela vem através de um reconhecimento dela como uma ciência exata. Ela é a primeira ciência exata, e acho que é a primeira ciência exata que a gente, de fato, aprende, né? E ela geralmente ela tem uma importância assim bem única, porque ela de fato é igual em qualquer lugar do mundo. Ela é uma das pouquíssimas ciências que alguém aprende aqui é a mesma coisa que aprende no Japão, na Namíbia, nos Estados Unidos, na França, é a mesma coisa. E falta muito aos professores aprender o que é, de fato, a matemática, né? E quando eu falo matemática, aprender matemática, não é das continhas, não, mas a importância dela para a nossa vivência como docente. Porque muito se fala sobre a respeito da educação matemática e os resultados que impactam na formação de professores que ensinam matemática nos diversos níveis de ensino. Eu tenho uma amiga minha que ela é professora de matemática, mas ela não sabe de tudo de matemática. Ela sabe daquilo que ela ensina. Porque assim como eu também não sei todas as palavras em inglês do mundo, eu vou saber apenas aquelas que eu mais utilizo. É a mesma coisa. Então, daí a importância de se aprender matemática. É algo que, por exemplo, depois de vocês formadas, é um dos tipos de formação continuada que
que vocês sempre precisam estar em bastante atenção. Até porque a própria matemática possibilita diversos itens que vocês conseguem construir para auxiliar a aprendizagem dos seus alunos, como jogos, brinquedos, né, jogos matemáticos, brinquedos matemáticos que podem ser utilizados. Então, o conhecimento matemático se produz por meio do contexto social e do processo de interpretação particular. Ou seja, ele não existe antecipadamente, mas é elaborado nas interações sociais. Então, a matemática ela existe, eu consigo utilizar, né, segundo o Sternberg, né, porque eu utilizo, me é exigida pela sociedade. Né? Hoje, a gente tem que saber de números, a gente tem que saber de horas, a gente tem que saber que horas começa tal coisa. Quero fazer uma comida, quero correr, mas quanto tempo eu vou correr, quantos quilômetros eu vou correr, quanto tempo vai me levar, eu vou levar de um ponto ao outro, para visitar alguém, tudo mais. Então, tudo isso é imposto. Então, o contexto social ele vai influenciar a forma como a gente vai ver a matemática. E o nosso contexto é que a matemática é algo muito difícil. Na verdade, ela não é difícil, ela só é exata. E a gente precisa compreendê-la como uma ciência exata. A gente trabalha muito com a questão da subjetividade, até mesmo por forma do contexto que nós vivemos hoje, do neoliberalismo. Então, o processo de ensino e aprendizagem da matemática é uma diversidade de construções dela própria. Então, como é que isso se dá? Né? Na educação infantil, né, a matemática vai se dar através da aquisição do concreto. Né? Como eu já havia falado, geralmente a gente vai trabalhar com o ábaco, com... Peraí. Opa. Não, fecha. Agora sim. Agora sim. Eu vou trabalhar com ábaco, com material dourado. Eu não sei se você sabe o que é material dourado. Você sabe o que é material dourado? Deixa eu colocar aqui. Opa! Deixa eu compartilhar aqui. Ó. Isso é um material dourado. Isso que é um material dourado. Ele é ele vai fazer uma representação de unidade, de dezena, de centena, de milhar. Então, isso que é o material dourado. Então, isso é trabalhado com o aluno para poder que ele consiga compreender como se dá a construção de números, como é que eles se fundem, como é que a gente soma, como é que a gente subtrai e tudo mais. Assim como o ábaco. Não sei se vocês lembram do ábaco. Vocês lembram do ábaco, né? Que é aquela calculadora chinesa. Lembram do ábaco? Eu tinha quando era criança, eu adorava. Então, isso vai trabalhar a questão do concreto. Por quê? Porque tanto o ábaco quanto o material dourado, eles vão trabalhar o número de modo concreto. Ele vai conseguir fazer, por exemplo, a representação. Lembra que eu falei que quando ele vai falar que tem 3 anos, eles fazem assim? 3 anos. Então, ele precisa do concreto para visualizar um número, né? Então, com esses materiais, ele vai utilizar isso de modo mais prático, porque ele até a ordem dos números, né? Para quem não sabe, a criança ela vai confundindo a ordem dos números, né? Quem não pegou uma criança ainda com 2, 3 anos contando, ela confunde ainda, né? Então, com o ábaco ou até mesmo com o material dourado, ela consegue fazer essa visualização e fixar a quantidade do número e até mesmo a ordem, né? Já nos anos iniciais da alfabetização, que vai começar o letramento matemático, isso acontece para que ele consiga ter a compreensão do abstrato, do número, né? Ele já vai deixar
essa questão do concreto e começar a pensar no número, até mesmo na questão da calculadora, né? Para quem não sabe, a calculadora é um item abstrato. Por isso a gente trabalha primeiro com o ábaco como calculadora, não a calculadora propriamente dita. Porque a calculadora, eu vejo o número, eu faço a conta, mas eu não estou vendo a quantidade, como o ábaco. O ábaco eu já vejo a quantidade. Então, esse processo de aprendizagem da matemática, ela vem através de um tripé, que é da própria matemática com o professor e o aluno, né? Então, essa interação entre os três é que vai garantir o êxito da aprendizagem entre eles. Até porque é indispensável mostrar a origem e a finalidade dos conceitos matemáticos. Eu preciso mostrar para o aluno por que eu estou ensinando aquilo de matemática para ele, por que eu preciso ensinar aquilo, né? Especialmente quando é o abstrato. Isso indica hoje a contextualização que, por exemplo, na minha época não teve. Talvez hoje eu não seja bom para explicar matemática pelo fato de não ter entendido a contextualização. Hoje não que eu não consiga realizar, consigo realizar alguns cálculos matemáticos de certa forma complexos, mas eu não tive a contextualização de onde é a aplicação daquilo e acabo não fixando. Né? Além de viabilizar aos alunos situações e experiências, porque quando a gente vivencia algo, a gente absorve. Quando você leva um choque, você sabe, na tomada, você sabe que não pode colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque você colocou o dedo e levou um choque. E sabe como é que é o choque. A mesma coisa acontece quando a gente experimenta viver, experimenta contextualizar a matemática. Né? Até para que os alunos consigam adquirir confiança nos conhecimentos matemáticos, que é algo que é imprescindível. Eu, por exemplo, não tenho zero confiança. Zero confiança. Para que os docentes consigam modificar suas concepções quando for necessário. Né? Então, até é importante para a gente, como professor, porque ele vai trazer alguns elementos nos quais eu poderei contextualizar de um modo mais prático. Porque eu consigo explicar algumas coisas de um modo mais rápido e intuitivo do que outras, por conta de vivência, experiência. Né? E a gente tem que fazer sempre a abordagem visual. Eu não posso simplesmente falar e pedir para que ele faça a resolução do problema. Eu preciso deixar que ele visualize, porque apesar de abstrato, a matemática também é algo que precisa ser visualizado. Né? Poucas pessoas conseguem fazer de cabeça. Agora a gente vai ver dúvidas, questões, perguntas, complementações. Bom, os documentos norteadores, né, os documentos nacionais, as orientações que norteiam a matemática. Né? O primeiro documento que nós temos é óbvio, PCN. Então, os PCNs eles foram criados entre 97 e 2000, eles embasam a praxis, né, a prática pedagógica do professor de matemática. Eles são formados através de blocos de conteúdos e eixos temáticos, né? Onde os conhecimentos prévios são necessários para poder ativar o conhecimento matemático, além de trazer o papel para a compreensão da própria cidadania. Né? Então, a solução dos conteúdos dos PCNs, eles consideram os conceitos, mas também as atitudes e valores que permeiam a construção do conhecimento matemático. Então, segundo os PCNs, né, o ensino da matemática prestará sua contribuição à medida que explore metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação e o espírito crítico, né? E favoreça a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do conhecimento e da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. Então, os PCNs, ele começa a trabalhar os conhecimentos através de blocos, grandes blocos e além de eixos temáticos, com os quais esses blocos podem articular entre si através desses eixos, né? Já na BNCC,
como nós já falamos, ele é um documento de caráter normativo, por isso que ele beneficia não é currículo, que define o conjunto orgânico, né, ou seja, de organização e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica infantil, fundamental, médio, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, a estrutura da matemática atual, ela vem através, né, das competências específicas, né, que são trabalhadas ou nos anos iniciais ou nos anos finais, e cada uma delas tem uma unidade temática, um objeto de conhecimento e também o trabalho das habilidades. Lembra a habilidade? De trabalhar a habilidade só voltada para a matemática. A matemática na BNCC também trabalha com as componentes curriculares, né, com a articulação entre eles, e as competências da área de exatas. Né? A área de exatas ela é complementar. Então, ótimo. Eu vou fazer uma pausa aqui do vídeo para a gente passar para o estágio, atividade E. Okay?